A aula de hoje vai ser sobre o sistema excretório ou excretor. E excreção é uma função extremamente importante para o nosso organismo, para o organismo dos seres vivos como um todo, porque ela vai lidar com a eliminação de produtos do nosso metabolismo, tá? Com coisas que a gente acaba produzindo, né, no decorrer do nosso metabolismo. E também ele ajuda a manter um equilíbrio com o ambiente, tá? Lá na fisiologia animal comparada, quando eu voltar, né, nesse sistema aí, lá na fisiologia animal comparada, eu vou falar um pouquinho mais sobre homeostase, que é aquele estado de equilíbrio, né, entre o nosso corpo e o ambiente. Então a ideia, né, do sistema excretor é manter um certo equilíbrio de excretas, né, de substâncias com o ambiente, né, entre o nosso corpo e o ambiente. E a principal substância que as principais substâncias excretadas, né, pelo sistema urinário, que é quem comanda aí a excreção, as substâncias mais importantes são os excretas nitrogenados, né? E o nosso principal excreto nitrogenado é a ureia, tá bom? Então a gente tem que lembrar lá que tem animais que excretam amônia, tem animais que excretam ácido úrico e tem animais que excretam ureia, beleza? Então qual é a função do sistema excretor, né, da excreção? Quais são as funções, né? Primeiro, filtrar o sangue. No nosso caso, né, eu vou começar aqui sempre, como eu sempre começo, abordando a fisiologia humana. Então, o sistema excretor humano ele tem como funções, né, filtrar o sangue, produzir, armazenar, no caso da bexiga, e eliminar a urina, produzir, armazenar e eliminar a urina, eliminar através da urina resíduos que não são utilizados pelo organismo, tá? Ou que sendo eliminados eles ajudam a manter o controle ali da pressão arterial, né, e de outras concentrações dentro do plasma sanguíneo. Okay? Fazer a reabsorção de substâncias úteis, isso a gente também consegue ali dentro dos rins, como vocês vão ver. Proporcionar o equilíbrio de minerais, né? Sódio, cálcio, ferro, fósforo, magnésio. Vocês vão perceber que o sistema excretor ele atua de modo sincronizado com outros sistemas, cara. É uma coisa assim bem detalhada, bem rica. Vocês vão perceber isso quando a gente for falar da regulação hormonal do sistema excretor, beleza? Regular o volume e a composição química do sangue, no caso a osmorregulação. Então todos esses processos, né, que são realizados pelo sistema excretor, eles atuam para manter o equilíbrio de concentrações dentro do corpo, né, dentro do plasma sanguíneo, dentro dos tecidos, enfim. E essa regulação das concentrações é uma outra forma de falar de osmorregulação. Né? Osmorregulação nada mais é do que a regulação das concentrações de soluto, né, dentro do teu corpo. Então, a produção de renina e eritropoetina também é realizada pelos rins. Então, os rins, além da situação da filtração do sangue, né, da reabsorção de sais minerais, enfim, ele também atua produzindo hormônios que têm funções. No caso da renina, ela vai atuar ajudando a transformar um outro hormônio que eu vou falar depois, né, que está relacionado aí com a função do rim também, de modo bem indireto. Já a eritropoetina é um hormônio que tem a ver com a produção de glóbulos vermelhos. Olha só que legal, né? Ela também regula, né, a produção de glóbulos vermelhos. Dessa forma ele vai auxiliar na produção e na regulação das hemácias. No caso dos rins, né, produzindo a eritropoetina, eles vão participar da produção e regulação das hemácias. Beleza. Quais são as estruturas que constituem o sistema urinário humano, né, que é quem vai fazer a excreção? Nós temos um par de rins, certo? Vocês estão vendo aqui um par de rins em forma de feijão, aqui na altura do nosso abdômen, né? Um par de ureteres, que são esses canais aqui, tá? Uma bexiga urinária, que é essa estrutura aqui.
e uma uretra, beleza? Eu vou mudar aqui a nossa tela para o nosso corpo humano. No caso aqui está na tireoide, que eu estava tirando uma foto aqui dessa tireoide. Mas vou mudar lá para o nosso corpo humano, nosso sistema excretor. Bom? E aqui a gente consegue ver com mais clareza essas estruturas. Ok? Aqui essas estruturas. Ó. Nós temos um par de rins. Deixa eu ver se dá pra gente tirar aqui uma parte desse rim. Opa, beleza, conseguimos. E aí eu vou aumentar aqui, ó. A gente percebe que dentro dos rins nós temos estruturas, certo? Que vão coletar a urina produzida no rim. Eita, fiz besteira aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vou dissecar essa parte aqui. E aí tem estruturas que vão coletar a urina, né? Esses cálices aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Né, que é a pelve renal, ela é repleta aqui de ductos que vão coletar a urina produzida nessa parte aqui do rim. Tá vendo? Que são as pirâmides renais. Essas pirâmides renais aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de detalhe, né? As estruturas que estão presentes aqui nessa região das pirâmides renais. Beleza? Basicamente, o rim ele é composto por essa região cortical, né, que é o córtex, né? Aí tem a parte da medula, né, renal, e a parte da coleção, da coleta, né, da coleta da urina, que é a pelve renal. Então, basicamente, o rim ele é composto por essas estruturas aí. Se a gente for dar um aumento aqui, um zoom no rim, a gente vai perceber microestruturas que são os néfrons. E é nos néfrons que vai ocorrer a filtração, né, do sangue, né, e reabsorção de nutrientes, secreção de outros nutrientes, enfim. Nos néfrons é que vai haver a formação da urina mesmo, tá bom? Então vamos lá continuar nossa aulinha. Então a gente tem aí os rins, localizam-se na porção posterior da cavidade abdominal, certo? Por baixo do diafragma, então vocês já viram lá a localização dos rins. Então eles são divididos, né, em córtex, né, e medula. Na parte do córtex renal, vocês viram lá a zona cortical, certo? Que fica ao redor, né, mais externa. E vocês viram a parte da medula, a zona medular, né? Aquela zona medular é onde estão presentes as pirâmides renais que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza? No córtex renal, você tem um pedaço ao longo do córtex renal, você tem vários néfrons ali, né, concentrados no córtex renal, fazendo a filtração do sangue e tal. Então, uma zona bastante vascularizada. Na parte da medula, você tem um outro pedaço desses néfrons, que é a parte dos ductos, ok? Mas vale a gente lembrar que os néfrons estão bem mais concentrados na zona cortical, beleza? Então você tem a zona cortical, o córtex, né, do rim, e você tem a medula do rim, né? Sempre que você ouvir falar nesses termos córtex e medula, córtex é uma parte da estrutura que está mais exposta, que está mais externa, mais por fora. E medula, né, a parte medular da estrutura é aquela parte mais central, beleza? Mais interna. Você vai ver isso também em outras estruturas. As próprias glândulas suprarrenais, que são essas que estão aqui em cima do rim, ó, essas glândulas também, né, têm sua estrutura dividida em duas regiões, a zona cortical e a zona medular. Você tem o córtex das glândulas adrenais e a medula das glândulas adrenais. Beleza? Só para esclarecer aí os termos. Então a gente chega aí no néfron. Olha só como é que é o néfron. O néfron tem um conjunto de ductos aqui, ó. Essa parte mais clarinha aqui não são os ductos vermelhos e azuis, não. São esses outros aqui, né, mais clarinhos,
eles pertencem ao néfron, tá bom? Nesses ductos aí vai ocorrer a reabsorção de água e sais minerais, reabsorção de glicose, secreção ativa, né, de outros compostos que precisam ser eliminados aí pela urina. Então, nesses ductos aí vai haver todo esse processo, tá? E lá naquela bolinha ali em cima, ó, o sangue ele vai começar a ser filtrado ali, beleza? E os íons vão começar a passar e tal. E ele serve como um filtro mesmo, tá bom? Ele tem vários poros pequenos, só que esses poros têm um tamanho exato. Eles não deixam passar, tipo, moléculas grandes. Por exemplo, proteína. Proteína não vai passar aí, gente. Tá? O poro dessa estrutura, que no caso é o corpúsculo renal, que é essa estrutura aqui, o corpúsculo renal, tá? Tudo isso aqui é o corpúsculo renal. Ele é formado por essa capa aqui de cima, que é a chamada cápsula renal, e por esse emaranhado de capilares sanguíneos que estão entrando aqui, né, na cápsula renal, que é o glomérulo renal. Então, aqui dentro você tem um emaranhado de capilares que formam o glomérulo renal, e ao redor desse glomérulo renal tem uma capa, certo? Chamada cápsula renal. Os dois juntos vão formar o corpúsculo renal. Bem fácil, né? Então, nessa estrutura, nesse corpúsculo renal, vai ocorrer a filtração, né, do sangue. Beleza? Ele vai filtrar o sangue aí. Bacana. Quais são as forças que vão atuar nesse momento aí? Você vai ter a pressão sanguínea, né, atuando. Você vai ter a pressão hidrostática dos fluidos que já estão nessa cápsula, tá? Que também participam aí desse processo que a gente vai já falar com mais detalhes. Então, tem forças aí pressionando o sangue, né, o plasma sanguíneo, né, meio que forçando a saída, né, dessas substâncias que estão chegando aí no néfron, tá bom? Então, esse néfron é basicamente a unidade funcional dos rins, como vocês estão vendo aí no slide. Beleza? A excreção, pessoal, ela é composta por alguns eventos, tá bom? Esses eventos vão ocorrer no néfron, tá? Então, é dentro do néfron que vão ocorrer a filtração, tá? A reabsorção e a secreção. São esses três eventos que constituem o processo de excreção, a formação da urina, tá? A excreção, ela envolve esses três processos aí: filtração, reabsorção e secreção, ok? Filtração do sangue, que vai ocorrer lá no glomérulo, reabsorção de nutrientes, de coisas que ainda podem servir lá para o organismo, tá? E secreção ativa de substâncias que o organismo ainda quer eliminar, tá bom? Pô, esqueci disso aqui, joga fora também, tá? Uma dessas substâncias é a tal da... Ai, meu Deus... A urobilina. Urobilina é a substância que vai deixar a urina amarela. Tá? Por que a urina é amarela? Por que o xixi é amarelo? Por causa da urobilina, que é uma substância eliminada ativamente ali no néfron. Tá bom? Depois que passa aqui, né, do corpúsculo renal, né, o filtrado aí, né, o produto, o que vai ser excretado, vai passar aqui pelos túbulos. Né? O túbulo contorcido proximal. Por que é contorcido, professor? Ó, pequeno gênio, presta atenção aqui, ó. Tá vendo esse tubo aqui todo retorcido, todo contorcido? Esse é o túbulo contorcido proximal. O que é proximal? É uma estrutura que está próxima de um ponto de referência. E o nosso ponto de referência, nesse caso, é bom vocês anotarem, né, essas terminologias da anatomia. Tá? Córtex, medula, né? Região proximal, região distal. O que é região proximal? Uma estrutura, quando ela está próxima de um ponto de referência, ela é chamada de proximal. Tá? Então, o túbulo contorcido proximal está perto, né, está próximo do ponto de referência, que no caso é o corpúsculo renal, que é essa bolinha aqui. Ok? Então, vai ter aqui o corpúsculo renal, aí segue o túbulo contorcido proximal, a alça néfrica, que é essa alça aqui, ó, essa região que dá uma curva, que faz uma curva aqui, beleza? Tá aqui a curva. E aqui tem um outro túbulo contorcido, olha que legal.
certo? Só que esse túbulo contorcido ele está mais distante do nosso ponto de referência. Por isso que ele é chamado de túbulo contorcido distal. Tá bom? Então, esses termos, né, de distal e proximal se referem a um determinado ponto de referência. Tá? Quando a estrutura está próxima, proximal. Quando ela está distante, distal. Ok? O que mais aqui? Só. Muito bem. Depois do túbulo contorcido distal, vem aqui então o ducto coletor. Esse ducto coletor ele vai coletar, obviamente, o filtrado de vários néfrons. Você está vendo aqui outros ramos. Esses ramos vão ser provenientes de outros néfrons. Então, ele vai coletar, né, o filtrado de vários néfrons aí. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver se a gente consegue... Peraí, cara. A gente não consegue, não. Ah, é aqui. Me enganei. Era aqui. Eu pensei que a animação estivesse nessa. Mas não tá, não. Muito bem. O néfron, como eu falei, ele tem lá o glomérulo renal, certo? E a cápsula renal. O glomérulo renal é aquele novelo de capilares lá dentro. E a cápsula renal, ela está ao redor do glomérulo, tá? É para onde vai o filtrado. Então, você percebe que tem uma capa aqui, certo? Essa capa está coletando o filtrado. E já tem líquido aí dentro, certo? Então, observa que esse líquido, ele já vai exercer uma certa pressão contrária à filtração, né? Pô, já tem líquido ali, cara. Então, esse líquido, ele meio que vai atrapalhar o líquido que já está entrando. Ele tem mais líquido querendo entrar, mas tem o líquido ali já presente. Então, guarde bem isso na sua memória para você entender lá a relação entre as pressões, tá bom? Para a filtração. Além do corpúsculo renal, tem aí o túbulo renal, tá? Presente no córtex e na medula. Percebe que uma parte do néfron está presente lá no córtex. Tá? A maior parte do néfron, lá, o corpúsculo e tal, está presente no córtex. Mas tem um pedaço que invade a parte da medula, né? A medula do rim, que eu estou falando, né? Que é a parte contendo ali as alças néficas, né? E os outros túbulos. Ok? Além, né, dessas três partes aí, né? Glomérulo, cápsula e túbulos contorcidos, etc. Você tem os ductos coletores, né, que vão sair coletando todo o filtrado dos rins, beleza? E esses ductos, né, eles vão lançar a urina lá na pelve renal, naquela parte das pirâmides, quando as pirâmides entram em contato com aquela pelve renal que eu mostrei ainda agora, né? É sinal do quê? Que os ductos estão jogando tudo ali para a pelve renal. Deixa eu voltar ali para o nosso corpo humano rapidinho. Olha só, nessa região que eu acabei de mostrar, ó, é a pelve renal. Então, ó, as pirâmides são essas aqui. Ó. Aqui estão concentrados os túbulos coletores, certo? E os túbulos coletores vão se encontrar nesses canais aqui, ó. Tá vendo esses tubos aqui, ó? Esses canais aqui estão pegando tudo que os ductos coletores estão filtrando, tá bom? Na pelve renal. E da pelve renal, obviamente, a urina vai passar para os ureteres, certo? Dos ureteres, a urina vai cair aqui na bexiga. Quem lembra aí das aulas de histologia, sabe muito bem que a bexiga ela é composta por tecido epitelial de transição, né? E esse tecido epitelial de transição, ele serve exatamente, né, para se esticar e se comprimir de acordo com o volume de urina presente aí na estrutura. Deixa eu ver se a gente consegue abrir aqui a bexiga, rapidinho. Tá aí a nossa bexiga aberta, exatamente do jeito que eu queria, bem aberta. Tá? Aí, deixa eu dar mais um zoom. Ok? E tá aqui nossa bexiga. Deixa eu ver se eu consigo... Aí o músculo, ó, o músculo da bexiga é um músculo liso, obviamente, e aqui o revestimento da bexiga para garantir a distensão e a contração, tá? É óbvio que essa bexiga vai ter uma abertura aqui inferior, tá? E esse
essa abertura ela vai ser controlada, né, pelo sistema nervoso autônomo, obviamente, para evitar né, que a urina vaze aí, né, pela uretra. Tá bom? Aqui é o canal uretral já. Ok? Mais um detalhe é que a uretra, a gente percebe que a uretra, gente, ela tem diferenças com relação ao sexo, tá? No sexo, deixa eu mudar aqui o sexo rapidinho. Esse é o sexo feminino, a uretra do sexo feminino. Esse aqui é a uretra do sexo masculino, tá vendo? Ó a diferença, tá? Sexo masculino para o sexo feminino, ok? Muito bem. Muito bem, como é que o néfron vai fazer essa filtração, certo? A filtração, ela é a excreção, né? O processo de excreção, como eu falei, ele envolve 3 processos, né? A filtração, a reabsorção, né? E a secreção, beleza? A secreção, né? Ativa ali de solutos. Nesse primeiro momento, vai haver a filtração, né? No glomérulo. Filtração vai ocorrer dentro do glomérulo. Ok? Água e solutos vão ser filtrados aqui. E aí, esse filtrado, ele vai passar para o túbulo contorcido proximal, né? Alça néfrica, túbulo renal, né? Dentro do túbulo renal vai haver o quê? A reabsorção de água e sais minerais, tá? E a secreção ativa, né, de solutos ainda, tá? Que ainda precisam ser eliminados pela urina. O resultado disso vai ser a excreção, vai ser a urina que vai ser conduzida para a bexiga, beleza? Então, o resultado desses 3 processos é que vai resultar na nossa urina, na formação da nossa urina. Vocês percebem outros nomes aqui, né? A cápsula de Bowman, por exemplo, é a cápsula renal, tá? Que até pouco tempo atrás eles usavam esse nome aí, mas esse nome já está, né, sendo abandonado, tá bom? Professor, mas como é que vai haver a reabsorção e a secreção dentro desses túbulos aqui? Simples, esses túbulos, eles estão envolvidos em capilares sanguíneos também. E esses processos, tanto a reabsorção quanto a secreção, vão ocorrer nessa região de contato, né, entre o túbulo renal e os capilares que estão em contato ali com eles. Beleza? Então é isso que vai acontecer. O capilar sanguíneo, né, que está aqui dentro, ele vai ser proveniente, ele vai pegar o sangue que está chegando aqui pela arteríola, tá vendo? Ó? É uma arteríola aferente. Essa arteríola, ela está levando o sangue para dentro do glomérulo renal. E aí, depois que esse sangue passou por esse caminho aqui, ele vai sair pela arteríola eferente, tá bom? E aí, da arteríola eferente, ainda vão ter aqui os capilares peritubulares que vão estar ao redor do túbulo renal, ok? Então, é aqui que vai haver o processo de reabsorção e secreção. Depois que ocorrer isso aqui, né, esse processo, a arteríola ela vai prosseguir na direção da veia renal, ok? Já com o sangue devidamente filtrado, ok? Mais um detalhe aqui, ó. A gente tem o glomérulo renal fazendo a filtração, né, do sangue. O túbulo contorcido proximal, né, já vai fazer também a reabsorção. A alça néfrica, mais um pouquinho de reabsorção. O túbulo contorcido distal, mais um pouquinho de reabsorção de água, ok? E sais minerais. E também secreção. E aqui o tubo coletor já carregando toda a urina que se formou. Beleza? Um detalhe, a ureia. A ureia é um produto do nosso metabolismo, especificamente do metabolismo dos aminoácidos, tá? Acabou a digestão das proteínas ali, aquelas proteínas vão gerar aminoácidos. Os aminoácidos podem ser usados em outras proteínas para fabricar outras proteínas. Só que depois de um determinado tempo, né, os aminoácidos precisam ser degradados para renovar, né, a matéria orgânica, né, no nosso organismo. E aí esses aminoácidos,
quando eles são degradados, o que vai acontecer? Nesse gráfico que está aqui na direita, e o da esquerda também, você observa que a degradação dos aminoácidos vai resultar num esqueleto de carbono, tá? Que depois pode dar origem a outras substâncias, né? Dióxido de carbono, água, glicose, etc, etc. E amônia, né? A amônia é esse composto que está aqui, ó, NH3, tá? E a amônia, ela vai, como ela é tóxica, né, para o nosso organismo, ela precisa ser convertida, ela vai ser transformada em ureia, que é um composto menos tóxico, né, que demanda uma quantidade de água bem menor, né, para ser eliminada, enfim. Então, a amônia, que é produto do metabolismo, lá, da degradação dos aminoácidos, ela vai ser convertida, vai ser transformada em ureia a partir de uma reação química, de um conjunto de reações químicas conhecido como ciclo da ornitina. Então, o ciclo da ornitina é o responsável pela transformação da amônia em ureia. Por que ornitina? Porque é o composto que vai capturar lá, né, os derivados da amônia, né, vai sofrer várias transformações e uma delas acaba produzindo a ureia, tá bom? Então aí está um esquema bem simplificado, né, do ciclo da ornitina, entrando amônia, dióxido de carbono, né, ATP aqui, ó, tá vendo? E aí no final tá saindo aqui ureia, tá vendo aqui, ó? A ureia tá saindo, aí tá a ornitina capturando mais substâncias aqui, beleza? Muito bem. Próxima, filtração glomerular. Como é que ela ocorre dentro do glomérulo? A gente precisa ter um fluxo sanguíneo chegando até ali, tá? O sangue vai chegar nos capilares do glomérulo pelas arteríolas aferentes e vai sair pelas arteríolas eferentes. 20% do fluido plasma sanguíneo chega na cápsula renal, tá? E aí essa cápsula, né, tá fazendo a filtração do plasma. Beleza, como eu falei, essa filtração ela vai selecionar o tamanho das moléculas, ó. Depende do tamanho das partículas e não da natureza química delas. As substâncias que não foram filtradas saem do corpúsculo renal pela artéria eferente. Então, aquelas substâncias maiores, né, moléculas maiores, não vão ser filtradas, não vão passar para a cápsula renal. Então, o filtrado glomerular ele tem uma composição química bem semelhante ao plasma, só que sem as proteínas. Ele vai passar para a cápsula renal e daí para os túbulos renais. Ok? Então, pessoal, lembra daquele detalhe das pressões, né, que eu falei no começo, que tem a pressão hidrostática dentro da cápsula, que meio que atrapalha o fluxo, né, do plasma para dentro do néfron, né? E ao mesmo tempo tem a pressão sanguínea, né, contribuindo para empurrar o plasma para dentro do néfron. Então, quais são as pressões que influenciam o processo de filtração glomerular? Tá? Tem a pressão do sangue, beleza? Tem a pressão hidrostática dos líquidos dentro da cápsula renal, como eu já expliquei, e tem a pressão coloidosmótica ou pressão osmótica, né, propriamente dita, né, das proteínas que permanecem no sangue. Então, a pressão hidrostática, tá? Junto com a pressão osmótica, né, das proteínas de dentro do sangue, elas vão meio que atrapalhar lá o fluxo, né, do plasma para dentro do néfron, né? Porque a pressão osmótica das proteínas vai acabar puxando de volta a água, né, para dentro do plasma sanguíneo, né, para dentro do sangue. E meio que atrapalha, é uma força oposta, né, ao fluxo do plasma do sangue para o néfron. E então a pressão de filtração ela é determinada pela subtração, né, da pressão sanguínea menos a pressão hidrostática mais pressão osmótica. Então você junta a pressão hidrostática mais pressão osmótica, né, e você subtrai essas duas pressões da pressão sanguínea. Então aí você tem a pressão de filtração. Beleza? Então é essa relação aí entre as duas pressões. Já a reabsorção, né, glomerular, ela vai ocorrer ao longo do túbulo renal, beleza? Então, no túbulo contorcido proximal, alça néfrica e túbulo contorcido distal. São as três partes do túbulo renal, né, o ducto renal. Ele vai reabsorver água, né, e substâncias úteis ainda através dos capilares peritubulares, como a gente já viu.
O túbulo contorcido proximal, ele vai reabsorver água, sais minerais, tal, através do transporte ativo, ok? Na alça néfrica, vai ocorrer reabsorção de água, certo? Pelo ramo descendente, aquele que está descendo ali na alça néfrica, esse aqui, ó, tá? E no outro ascendente, vai haver a reabsorção de sais minerais. E o túbulo contorcido distal, vai haver reabsorção de sais, tá? De água e também de glicose. Olha que interessante, né? A glicose ela está passando ali pela filtração. Tá? Quando o cara está com excesso de glicose no sangue, no caso do diabético, né? Que ele não consegue tal, trabalhar o metabolismo da glicose e ele está com excesso de glicose no plasma. O que vai acontecer? Esse excesso não consegue ser reabsorvido pelo rim. Aí o que acontece? A urina do cara acaba, né, sendo eliminada ali com um pouco de glicose. O resultado disso, você observa no local onde o cara urinou, onde a pessoa urinou, formiga, né? Então, é um indício, né, da presença de glicose na urina. E o último evento é a secreção ativa, né, ou eliminação ativa, tanto faz, tá? São dois termos para a mesma coisa. Que é quando o organismo ele começa a jogar ali no filtrado, né, na urina, coisas que ele precisa eliminar por N motivos, né? O principal deles é para manter a osmorregulação, tá? E o pH, né, do organismo, tá? Então as células do túbulo renal ali vão controlar a taxa de potássio no sangue, ajudam a manter constante o pH do sangue, certo? Removendo íons amônio, hidrogênio, tá? E por esse processo de eliminação ativa. Quando a urina sai, né, do túbulo coletor, ela é formada por 95% de água, 2% de ureia, 1% de NaCl, né, de cloreto de sódio, e 2% de outros sais e produtos nitrogenados. Olha só os produtos nitrogenados entrando aí, né? A gente pode eliminar ácido úrico e amônia? Pode, né? E elimina também. Só que o composto que predomina aí é a ureia, né, na nossa urina. Nós somos animais ureotélicos. Ok? Ali embaixo você tem a urina é igual a filtrado glomerular mais eliminação ativa menos a reabsorção tubular. Tudo bem? Então, essa é a formulazinha básica para a formação da urina. E aí eu chego num ponto, para finalizar nossa aula, que é a regulação hormonal dos rins, que é um tópico bem complexo, tá bom? Não vou mentir, é um tópico bem complexo, porque o rim ele atua em sincronia com outros órgãos, como eu falei no começo da aula. Quais são os hormônios que ajudam a regular, né, a função dos rins? Tem vários, beleza? Renina, angiotensina 1, angiotensina 2, nem todos vão regular o rim, especificamente, mas eles atuam de uma forma sincronizada com o rim, tá? Então, alguns vão controlar a atividade renal, outros vão ser produzidos pelos rins, tá bom? E eu vou começar falando aqui desse trio, né, renina, angiotensina e aldosterona, que é o trio diretamente relacionado com a manutenção da pressão sanguínea. Olha que interessante, tá? Por quê? Você sabe que o sódio, né, o íon sódio, ele atrai água, né? Onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, se o plasma sanguíneo tiver com bastante sódio, ele vai começar a puxar água dos tecidos para dentro do plasma sanguíneo e aí o sangue vai aumentar de volume, certo? A chamada volemia, né? A volemia aumenta, né? O volume de sangue lá dentro das artérias dos vasos sanguíneos aumenta, consequentemente a pressão sanguínea aumenta. Então, quanto mais sódio, né, estiver presente no plasma, mais água vai entrar e maior vai ser a pressão. Beleza? Ok, então o que vai acontecer nesse sistema renina, angiotensina e aldosterona, que muitos livros trazem aí como eixo RAA, ou o sistema RAA, justamente por causa desses três hormônios.
Quando a tua pressão está baixa, quando a pressão sanguínea está baixa, o néfron, ele percebe isso, tá? O rim percebe isso. E aí ele começa a produzir a renina. A renina, então, é uma enzima, tá? Produzida pelos rins, que vai fazer o quê? Ela vai transformar uma outra substância, tá? Produzida lá pelo fígado, que é o angiotensinogênio. Então, a renina, produzida pelo rim, vai cair lá na corrente sanguínea. E lá na corrente sanguínea, ela vai encontrar o angiotensinogênio, que é produzido constantemente ali pelo fígado. Quando a renina encontra o angiotensinogênio, ela transforma ele em angiotensina 1. Beleza? Essa é a primeira reação que você está vendo aqui na figura. Ó. A renina, né, que está sendo produzida lá pelos rins, em algumas células do néfron, tá? Essa renina aqui, ó, ela vai chegar lá na corrente sanguínea, ela vai encontrar o angiotensinogênio que é produzido pelo fígado. O angiotensinogênio é produzido pelo fígado e jogado lá na corrente sanguínea. Ele está presente na corrente sanguínea. E aí ele transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 aqui, ó, ela vai ficar circulando, né, lá no sangue, beleza, veias e artérias, ok? E por onde ela passa, ela vai encontrar células contendo na membrana plasmática, tá? Uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina. Enzima conversora de angiotensina, que é a chamada ECA. A ECA, o que ela faz? Ela pega a angiotensina 1 e transforma ela em angiotensina 2. Aí eu botei aqui, ó. A angiotensina 1 é transformada em angiotensina 2 pela ECA. Onde está presente essa ECA, professor? Ela está presente em vários órgãos, tá? Pulmão, coração, intestino, várias estruturas ali. Nos rins também. Então, né, vários órgãos contêm essa ECA que transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2, que é a enzima que vai realmente atuar, né, diretamente ali na regulação de sais minerais. O que ela faz? Ela vai provocar a constrição, né? Ela vai contrair as arteríolas, ela vai estimular a reabsorção de sódio e a secreção de aldosterona e de ADH, que são dois outros hormônios. Resumindo, a angiotensina 2, ela participa, ela estimula o aumento da pressão sanguínea. Lembrando que a gente estava lá, a pressão está baixa, minha pressão está baixa, o que vai acontecer? A renina vai ser liberada pelos rins e vai desencadear todas essas transformações aí. Ó. E aí chega lá a angiotensina 2, que vai estimular, né, a reabsorção de sódio, ok? Então o sódio vai voltar para o sangue, e quando o sódio volta para o sangue, a água volta também, gente. E quando a água volta, aumenta a pressão sanguínea. Além dessa situação, ela também estimula a secreção de aldosterona e ADH. Para que serve a aldosterona, professor? Segue aqui o fluxo. Ó. A aldosterona é produzida pelas adrenais, pelas glândulas adrenais ou suprarrenais que estão em cima do rim aqui. Ó. Então, a angiotensina 2 ela vai estimular as glândulas adrenais a produzirem a aldosterona. E o que essa criatura faz? Ela atua na reabsorção também de sódio, tá? E o sódio também leva água junto, beleza? E vai ajudar a eliminar potássio também, né? A alta concentração de potássio no plasma também estimula, né, a aldosterona. Mas aí o íon que está diretamente relacionado aqui com a pressão sanguínea é o sódio mesmo, não tem para onde correr. Então, a aldosterona ela também tem uma função muito parecida com a angiotensina 2. Tá? Eu tenho uma curiosidade para falar já sobre a ECA, né, que é a enzima conversora de angiotensina, que está muito relacionada com o problema que a gente está vivendo hoje, que a gente vai já discutir. Tá? Uma outra situação que estimula a produção de aldosterona é o hormônio ACTH. Tá? O hormônio ACTH, que é produzido lá pela hipófise, é o hormônio adrenocorticotrófico. Eu vou falar mais, né, sobre os hormônios da hipófise lá no sistema endócrino dentro da integração, tá bom? Não vou falar muito sobre hipófise agora não.
Então, esse hormônio ele também estimula a produção de aldosterona, ok? Então, são coisas. Quais são as situações que estimulam a produção de aldosterona, professor? Angiotensina 2, tá? A concentração alta de potássio, né, no plasma e o hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, produzido pela hipófise. Beleza. E o ADH, professor? Só para a gente continuar. O hormônio antidiurético, né, ou vasopressina, ele é produzido lá pelo hipotálamo e é armazenado em uma outra parte da hipófise, que é a neurohipófise, tá? Também não vou falar sobre hipotálamo agora, não vou entrar em detalhes, mas esse hormônio que é produzido por ele afeta a atividade, né, ali do rim, tá bom? De que maneira? Olha só, deixa eu voltar aqui, ó. A angiotensina 1, ela estimula a produção de aldosterona e de ADH, tá? Esse é ADH que é produzido lá pelo hipotálamo. O ADH é o chamado hormônio antidiurético. O que significa isso? Diurese é o nome que a gente dá para a formação da urina. Então, é um hormônio que, de certa forma, tipo, atrapalha a produção de urina, tá? Ou reduz a produção de urina, melhor dizendo. Então, o hormônio antidiurético é o hormônio produzido pelo hipotálamo que vai estimular o quê, professor? Ele vai estimular a reabsorção de água, tá? Olha só, ele aumenta a reabsorção de água nos túbulos renais. Então, vai estimular a reabsorção de água. Quando ele estimula a reabsorção de água, o que vai acontecer? Essa água vai sair da urina, ela iria compor a urina. Quando ele estimula a reabsorção de água, essa água está voltando para o sangue, tá? Então, a água está voltando para o sangue e está deixando a urina mais concentrada, beleza? Está deixando a urina mais concentrada. Ok, então percebe que a urina fica mais concentrada e quando a água volta, ela volta para onde? Para o plasma sanguíneo, volta para o sangue. Pô. E quando a água volta para o sangue, é óbvio que o volume de sangue vai aumentar, consequentemente a pressão sanguínea aumenta também. Então todas essas substâncias que eu falei até agora, tá? Voltando, ó, renina, angiotensina 1, angiotensina 2, aldosterona e ADH, todas essas substâncias estão auxiliando no aumento da pressão sanguínea. Beleza? Agora, tem alguém que estimula a redução da pressão sanguínea? Tem, óbvio, né? Obviamente. O PNA, que é o peptídeo natriurético atrial, que ele está lá nos átrios do coração, beleza? As células dos átrios do coração produzem essa substância aí. E quando a tua pressão está alta, olha só, quando a pressão está alta, o que acontece? As células do átrio do coração vão perceber essa diferença da pressão e vão começar a produzir esse PNA aí. Esse PNA, ele vai fazer o quê? Né? Ele vai atuar de maneira oposta a tudo que a gente viu até agora. Ele vai aumentar a taxa de filtração do sangue. Opa, vamos tirar o volume de sangue aí, né? Ele vai aumentar a taxa de filtração e a eliminação de sódio e água, beleza? Ele vai começar a jogar mais sódio e água para a urina, que causa a diminuição da volemia, né? Do volume, né, de sangue, consequentemente da pressão arterial, tá? Então ele vai estimular aí o rim, né, no sentido de produção da urina mesmo, beleza? Antes de eu falar da eritropoetina, deixa eu comentar lá sobre uma curiosidade sobre a ECA. Vocês sabem que o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, ele é um vírus que afeta os pulmões, obviamente, né, e outros órgãos. Mas como é que ele entra na célula? Né? Como é que ele entra nos tecidos? Ele entra com a ajuda da enzima conversora de angiotensina. Tá? Então, a ECA, que está presente nos pulmões, no coração, no intestino, enfim, é a porta de entrada do coronavírus na célula. Então, ele gruda lá na ECA, como você está vendo nessa figura aqui, ó. Coronavírus aqui, ó, está reconhecendo a ECA, né, aqui, e ele está entrando. E aí, com a ajuda de outras proteínas, ele acaba fazendo o estrago que a gente já sabe que ele faz, né? No caso dos indivíduos de grupo de risco, né, diabético vou citar só o da galera com hipertensão, tá? O pessoal que tem hipertensão e outras cardiopatias,
costuma ter um número aumentado de ECA, tá? Nas suas células. E isso acaba favorecendo a entrada do vírus nessas células, tá bom? Então aí está uma relação, né, da ECA, né, com esse vírus que está, né, tocando horror aí no planeta. Beleza, gente? Vamos continuar aqui, ó. Eritropoetina. Eu falei lá no começo que o rim também produz eritropoetina, que vai auxiliar na renovação de hemácias. Tá? Ele é produzido pelo rim, ok? Vai atuar sobre a medula óssea, aumentando a produção de hemácia, né? Auxiliando aí na renovação de hemácias do nosso organismo. Tá? E ele é liberado em maior quantidade quando a gente está numa situação de falta de oxigênio. Para tentar capturar o máximo de oxigênio do ambiente, a gente precisa de mais hemácia. E, obviamente, a eritropoetina vai entrar nesse circuito aí. Bem, a calcitonina e o paratormônio não têm uma relação direta com a pressão sanguínea, tá? Mas eles vão influenciar a atividade dos rins. Como? A calcitonina ela é produzida pela tireoide, beleza? E ela aumenta, ela vai atuar sempre tentando diminuir a concentração de cálcio do sangue. Então, quando a concentração de cálcio está alta, como vocês estão vendo aí na figura, nesse esqueminha, a concentração de cálcio está alta no sangue. Aí o que vai acontecer? A tireoide vai produzir a calcitonina, que vai estimular o quê? A deposição, né, desse cálcio nos ossos e a reabsorção, e a secreção desse cálcio nos rins. Então os rins começam a secretar mais cálcio, beleza? Para eliminar ele do plasma sanguíneo. E os ossos começam a depositar mais cálcio, né, sempre na tentativa de remover esse excesso lá da corrente sanguínea. Já o paratormônio é produzido pelas paratireoides e ele vai atuar quando o cálcio está baixo, quando a concentração de cálcio está baixa no sangue. E aí o que vai acontecer? Ele vai estimular a remoção do cálcio dos ossos, tá? E a reabsorção do cálcio ali a partir dos rins. Os rins começam então a reabsorver o cálcio na direção do plasma sanguíneo, beleza? Para botar ele de volta para o plasma sanguíneo, ok? Para aumentar a concentração de cálcio no sangue. Pessoal, olha só, aqui tem um esquema da regulação, né, da atividade renal, beleza? Calcitonina. Opa. A calcitonina, ela é produzida pela tireoide. O paratormônio é produzido pelas paratireoides, ok? Esses dois vão atuar como, professor? Eu vou colocar aqui, ó. Os dois vão atuar sobre os níveis de cálcio. Tá bom? A calcitonina, ela reduz os níveis de cálcio do sangue e o paratormônio aumenta os níveis de cálcio do sangue. O coração, ele vai produzir o peptídeo natriurético atrial, certo? E aí ele vai estimular os rins aqui vai estimular os rins a diminuir a pressão. Ok? E os outros, professor? Renina é produzida pelos rins, tá? E vai atuar sobre o angiotensinogênio, que é produzido pelo fígado. Então está aqui o angiotensinogênio. A renina, ela transforma esse cara em angiotensina 1. E a angiotensina 1, quando chega lá na circulação, vou botar aqui na circulação, tá? Porque tem vários órgãos que fazem isso.
a angiotensina 1 vai ser convertida em angiotensina 2 com a ajuda da ECA. Beleza? Para a gente finalizar aqui, ó, o ADH é produzido pelo hipotálamo e é armazenado lá na neurohipófise. E o ACTH é produzido pela adenohipófise. Tá? O ADH ele vai estimular a reabsorção de água lá nos rins. Tá aqui. E o ACTH ele vai estimular as adrenais. Certo? A angiotensina. E faltou um hormônio aqui que é a aldosterona, né? Vou já colocar ela aqui. Também estimula as adrenais. E a aldosterona, que ficou faltando. Deixa eu colocar aqui. Aldosterona. Ela tem um efeito sobre os rins. Ela é produzida pelas adrenais, tá? A angiotensina, ela também atua nos rins. E aí deixa eu grifar aqui essa galera. Aldosterona, angiotensina 2, ADH e renina. São os caras que aumentam a pressão sanguínea, tá? Beleza? Então vamos voltar lá. Beleza? Em dias quentes e dias frios, você tem uma diferença também na atividade renal. Em dias quentes, a quantidade de água diminui por causa da sudorese, né? Você está suando, está eliminando água. Isso acaba influenciando na concentração da urina. A urina acaba ficando mais concentrada. Em dias frios, né, ocorre o contrário, né? Você tem uma quantidade maior de água no organismo, certo? E a urina acaba ficando mais diluída, beleza? Isso ocorre por influência do ADH, ó, do ADH e da questão da reabsorção da água, né, dos rins. Situações que aumentam o volume de urina, o frio e a umidade, como a gente acabou de mencionar ali, né, em dias frios. Ingestão de água salgada, obviamente, quando a água salgada entra no teu organismo, ela vai acabar pegando, né, a água dos tecidos. Né, e esse sódio, né, presente no sangue acaba puxando a água dos tecidos e acaba aumentando a pressão sanguínea. E a ingestão de bebidas alcoólicas e cafeinadas vão afetar o ADH, a produção de ADH. Né? A bebida alcoólica ela inibe a produção de ADH. E quanto mais o cara bebe, o que acontece? Mais inibido fica o ADH. Ou seja, aquele hormônio que iria atuar na reabsorção de água, certo? Deixando a urina mais concentrada, aquele hormônio ele vai ficar cada vez mais inibido. A consequência disso é que quanto mais o cidadão bebe, né, mais urina ele produz, porque o ADH ele não está mais reabsorvendo a água ali e a água está passando direto, certo? E mais diluída fica a urina, né, do cidadão.